Olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Depois desse recesso, descansaram, renovaram aí as energias para a gente dar continuidade ao segundo trimestre? Espero que todos estejam bem descansados, né? Que agora reiniciamos aí todo o assunto. E para reiniciar eu trouxe até a nossa última aula, né? Quando a gente finalizou ali o trimestre, a gente iniciou o continente asiático e eu achei importante dar essa retomada, né? Falar um pouquinho mais sobre esse assunto, já que teremos na semana que vem, na terça-feira, né? A nossa terceira AP. Então, ela vai ser assunto, né? O conteúdo da aula 19 e aula 20. Então, é muito importante a gente repassar esses assuntos aí. Então, eu vou relembrar alguns tópicos aqui da aula 19 e aí, em seguida, a gente fala da aula 20, que também é conteúdo da nossa avaliação, tá bom? Então, vou passar de forma mais rápida nesse conteúdo. Então, nós continuamos aí estudando o continente asiático, né? A gente trouxe aqui um mapa identificando essas regiões. Falamos algo que é muito importante que vocês tenham ciência, né? Que no Oceano Pacífico nós vamos ter o quê? O Círculo do Fogo, uma região muito importante aí que vai acontecer, é uma região de grande instabilidade, né? Porque a gente vai ter vários terremotos, vulcões, né, tsunamis em toda essa região que compreende esse Círculo do Fogo. E por que isso acontece, pessoal? Porque a gente tem encontro de várias placas tectônicas nessa região, né? Placa indiana, placa filipina, arábica. Então, todo esse conjunto aqui de regiões, né, ele vai influenciar essa região aqui, a gente vai ter grande instabilidade, né? Então, regiões que vão sofrer muito com isso é a região das Filipinas, o Japão, né? Então, ele vai sofrer aí com terremotos quase que diários por causa dessas condições que a gente apresenta, o encontro dessas placas tectônicas, tá bom? Então, é importante a gente relembrar isso. Vamos verificar também que a Ásia, ela vai pegar 3 zonas, né? Térmicas do planeta, a zona polar ártica, a zona temperada do norte e a zona tropical. Então, a gente vai ter uma variedade muito grande de tipos climáticos, de vegetação, né? Verificamos aí na última aula que esse continente de maior extensão, ele vai estar aí localizado no hemisfério norte e sul, né? Nós vamos ter uma pontinha aqui, algumas ilhas que estão localizadas no hemisfério sul, e a parte oriental, né? Esse continente, ele está localizado na parte oriental, então, do nosso planeta. Então, a gente regionalizou, dividimos aí a Ásia na parte norte, né? A Ásia Central, leste da Ásia, oeste da Ásia, a parte sul e a parte sudeste da Ásia, né? As ilhas que a gente falou. Vimos também que é o maior continente, é o mais populoso, né? Tem grande diversidade étnica e de religiões. As instabilidades tectônicas que a gente falou apresenta praticamente, né, cerca de 50 países, alguns buscando aí sua independência, e vai ter a grande diversidade climática que já falamos anteriormente, né? Então, muito importante a gente visualizar nesse mapa toda a extensão do continente asiático, né, de norte a sul. Então, ele pega até a linha do Equador, olha só. Então, nós vamos ter uma península aqui, né, compreendendo a Malásia, ela vai estar acima da linha do Equador. Então, é cortado pela linha do Equador a Indonésia, né, essas ilhas aí que compõem a Indonésia. Então, se a gente observar, o continente asiático, ele é cortado pela linha do Equador na região da Indonésia, tá bom? A Malásia fica um pouquinho acima dessa região. Observamos aí algumas fronteiras, né, da Ásia, a gente identificou, estudou na aula anterior. Vimos também que o relevo da Ásia, ele é um relevo de maior amplitude, né, uma região mais alta, então ela vai ser composta de vários planaltos, né? Nós vamos ter vários planaltos importantes
E regiões montanhosas, né? A região mais alta do mundo se concentra, então, no continente asiático também. Bem interessante a gente fazer essas observações olhando aí o mapa físico. Então, a Ásia ela vai apresentar algumas regiões de planície, geralmente sempre próximas aos rios, né, ao litoral oceânico aí. Então, estudamos aí alguns rios de maior importância, né, sempre juntamente aí com áreas de planície. Vamos ter algumas regiões de planaltos importantes, também vão ser regiões onde a gente vai encontrar várias nascentes, né, dos principais rios que cortam o continente. Então, nós temos aí Rio Amarelo, Rio Azul, Rio Obi, todos com suas nascentes nessas regiões de planaltos, tá bom? Vimos também o Rio Ganges, né, um rio que é considerado sagrado, mas que vai apresentar vários problemas relacionados à poluição, né, à contaminação dessa água pelo lançamento de resíduos, de lixo, esgoto, né, várias condições que geram aí alguns problemas para a população. Observamos que na Ásia a gente tem a região de maior altitude do planeta, né, o Monte Everest, e também temos a região de menor altitude do planeta, né, uma depressão absoluta, que é a depressão do Mar Morto, chegando a 416 metros abaixo do nível do mar, tá bom? Uma coisa importante que a gente viu também, que é importante a gente relembrar para a nossa avaliação, são a Ásia de monções, né, o clima de monções, ou monsônico, que a gente pode falar. O que acontece principalmente nas regiões sul e sudeste da Ásia? Nós temos dois períodos, né? O período de inverno e verão. No inverno, o que acontece? Nós temos uma alta pressão no continente, tá? As monções são ventos que sopram de períodos em períodos. Então, no período do inverno, a gente tem uma alta pressão no continente, então esses ventos vão soprar, né, em direção ao oceano, vão se dirigir em direção ao oceano. Então, como eles estão agindo dessa forma em direção ao oceano, nós vamos ter um período sem chuvas, tá? Nós vamos ter um período de seca entre março e abril. Então, nós temos as monções de inverno, é uma condição que ocorre, né, sempre nesse período. Já no verão, nós temos uma situação bem diferente, porque nós temos uma alta pressão ocorrendo no Oceano Índico, né, soprando em direção ao continente. Então, esses ventos vão em direção ao continente. Então, o que eles vão fazer? Vão levar toda a umidade, né, do oceano para a parte continental. Então, nós vamos ter as monções de verão, que vai ser um período de muita chuva, né, e ele ocorre geralmente de junho até setembro. Então, essa grande quantidade de chuva, ela é intensificada ainda, né, por uma barreira natural. Então, nós temos aí a cordilheira do Himalaia, que é uma barreira natural. Então, quando a umidade vai em direção ao continente, que ela poderia se espalhar por todo o continente, ela vai ter essa barreira natural, né, a cordilheira. Então, essa umidade vai ficar retida aqui no sul e sudeste, né, e isso vai ocasionar várias tempestades, grande quantidade, um volume imenso de chuva, tá bom? Então, é isso que acontece com esse clima de monções, tá? Essa característica que nós podemos observar no sul e sudeste da Ásia. Falamos um pouco da formação do Himalaia, né, naquela região que compreende ali o Butão, parte da China, Índia, o Nepal, o Paquistão. Então, essa região, ela é uma região também que sofre aí com atividades, né, pequenos terremotos ou até alguns de grande intensidade. Por que isso ocorre? Então, é local de encontro de placas tectônicas, né? Então, isso vai ocasionar também terremotos, né, nessa região montanhosa. Lembra que a gente teve um movimento convergente, né, um encontro de placas
que vai gerar essa região mais alta do nosso planeta, tá? Então, a região aí que a gente fala de dobramentos modernos. Falamos um pouco dos tipos climáticos que nós temos na Ásia, né? Saindo lá desde do tipo polar até o clima equatorial, né? Uma variedade muito grande, vamos ter algumas áreas de deserto também. E aí a gente descreveu todos os tipos de climas e vegetações encontrados na Ásia, tá bom? Então era só para a gente relembrar um pouquinho o que foi visto na nossa última aula. E aí a gente começa então a nossa aula 20, né? O que é a nossa aula 20? Os objetos do conhecimento dessa aula estão relacionados à sociedade asiática e problemas ambientais que ocorrem na Ásia, tá? Então, uma população mais extensa, né, em maior quantidade, ela vai causar vários tipos de problemas ao ambiente, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, primeiro a gente vai falar de demografia, né? Demografia é o estudo das populações humanas, para a gente entender um pouco sobre o comportamento da população, e aí a gente vai investigar vários aspectos, como a natalidade, fecundidade, a taxa de mortalidade das populações, como elas estão migrando, né? A distribuição étnica dessa população. Então, tem todo um estudo para a gente definir e identificar esses povos, né, em cada região. Então, a demografia asiática ela vai levar em consideração também esses assuntos falados. Aí a gente tem que lembrar daquele conceito já visto por nós, né? Populoso. Então, o que é uma região populosa? Então, é toda a população absoluta, é a contagem de toda a população que existe naquele continente, tá? Nós estamos falando aqui do continente asiático nesse momento. E povoado, o que é uma região povoada, tá? É uma população relativa, então nós vamos verificar a densidade demográfica, quantos habitantes por quilômetro quadrado. Então, às vezes eu tenho lá na Ásia, a Ásia é muito populosa, né? Tem um grande número de pessoas. Mas o que vai acontecer? Vai ter regiões que são mais povoadas, vão se concentrar um maior número de pessoas naquele local, certo? Diferente de regiões, por exemplo, que a gente sabe que vão ser regiões desérticas, regiões mais frias, então a ocupação daquele local vai ser em menor quantidade, tá? Então, uma região, um país, um continente populoso é aquele que apresenta, a gente conta toda a população, independente do local aonde ela está habitando. Agora, para saber se uma região é povoada, eu vou verificar em determinado local quantos habitantes eu tenho por quilômetro quadrado, ok? Aí trouxemos também uma representação cartográfica, né, do mundo aqui, e aí a gente vai pegar a região, nosso destaque é a região asiática, e esse mapa é uma anamorfose, tá? Você vê que ele vai estar distorcido, mas ele vai trazer as informações relacionadas ao número de habitantes, né? Quantos habitantes eu tenho naquela região. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui os países mais populosos. A China, então, ela está bem destacada aqui, né? A região mais populosa que a gente tem no mundo, então já conseguimos identificar imediatamente. Em seguida temos a Índia, tá? Terceiro lugar, Estados Unidos. Posteriormente a isso, nós vamos ter a Indonésia, em quarto lugar, Paquistão, aqui, e Brasil, tá? Então, as 6 regiões aí mais populosas do mundo, tá? Concentram a maior população. E aí a gente já pode ver que só a China e a Índia, olha só a extensão dessa região, só as duas, elas concentram aí 37% de toda a população do mundo. É muita coisa, né? Então, essas duas regiões concentram o maior número de pessoas que nós temos informações aí, né? São as regiões mais populosas.
E se considerarmos a Ásia, ela tem o título de continente mais populoso do planeta, com mais de 60%. Então, 60% da população está localizada na Ásia, tá? Cerca de 4,2 bilhões de pessoas, ok? E aí a gente vai falar, né, dessa questão de povoação, de regiões povoadas, e vamos falar então de aglomerações urbanas. Então, na Ásia, a maior parte, tá, da população ainda vive em meio rural, ok? Esse percentual já está praticamente igualado, mas a gente ainda tem um número um pouco maior de pessoas vivendo em meio rural. Mas a gente tem cidades, regiões que concentram uma grande população, tá? Por exemplo, Tóquio, no Japão, tem cerca de 37 milhões de habitantes, tá? É a cidade mais populosa e povoada, né? Que concentra o maior número de pessoas. Nova Delhi, na Índia, em sequência, Xangai, Mumbai, na Índia, Beijing, na China, Dhaka, no Bangladesh, tá? E assim em sequência. Então, as cidades com maiores aglomerações urbanas. Então, as grandes concentrações populacionais asiáticas localizam-se principalmente nas áreas litorâneas da China, do Japão, do Vietnã, da Indonésia, das Filipinas e da Índia, embora haja algumas nas regiões interioranas próximas a grandes rios, como o Amarelo e o Azul. Na China, o Ganges, na Índia. O Amarelo e o Azul na China, o Ganges na Índia e o Indo no Paquistão, tá? Então, logicamente, a gente sempre tem isso em mente, né? A população ela vai sempre concentrar próximo aos rios, próximo ao litoral, pela facilidade de escoamento de produtos, pela facilidade desses recursos em maior quantidade, né? Da proximidade ali desse bem que é tão precioso para todos, né? A água. Então, geralmente, a população se instala próximo a essas regiões. Então, nós vimos aí que grande parte vai se concentrar no litoral, mas temos aí uma concentração no interior do continente, próximo aos rios, né? Esses rios que são tão importantes aí, o Amarelo, o rio de maior extensão, o Azul, os dois que ficam aí na China, Rio Ganges e o Indo no Paquistão, tá bom? Falando então dessa parte demográfica, né, a gente trouxe uma pirâmide etária de algumas regiões da Ásia, né, para a gente entender como se comporta, como está o desenvolvimento de algumas regiões, como é a taxa de natalidade dessas regiões. Então, trouxemos aqui a China, um dado de 2019, né, ela traz uma pirâmide etária que nós já podemos fazer uma observação. A base da pirâmide, ela está menor, né, do que a parte central aqui, do que a população economicamente ativa. E, logicamente, a gente já identifica que isso pode ser um problema no futuro, né? Porque quando essa população de trabalhadores estiver no topo da pirâmide, né, como a gente tem uma base reduzida, então essa população vai ter que sustentar a grande quantidade de idosos que a gente vai ter no futuro, tá? Então, isso se deve muito a uma questão que ocorreu na China durante muitos anos, né, que foi a política do filho único. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais a respeito disso. Então, isso fez com que reduzisse, a gente estava com um crescimento muito acelerado na China, né? Então, o governo resolveu instituir essa política para tentar diminuir, desacelerar esse crescimento, só porque isso já está refletindo, né? Vai refletir muito na economia do país. Outro que a gente pode apresentar aqui é a Índia, uma região que apresenta crescimento acelerado também. Algumas perspectivas aí dizem que a China deve ultrapassar a China em número populacional, né? Se você olhar a base da pirâmide, temos um número maior de nascimentos nessa região, e basicamente a gente tem uma pequena
redução aí na base da pirâmide também, mas ela está em crescimento e possivelmente a economia poderá ser sustentada pelo modo que está atualmente, né, na Índia. Outra região que a gente traz aqui é o Japão, que também apresenta um modo semelhante, mas uma base ainda mais estreita que na China, né? Isso apresenta aí uma redução nas taxas de natalidade e fecundidade dessa região. Então, a gente pode observar também essa população de trabalhadores no futuro, quando idosos, a gente vai ter um número muito pequeno, né, muito reduzido de trabalhadores para sustentar, né, para garantir aí a previdência dessa população. Tá? Então, o Japão também apresenta essa característica. O Paquistão, diferentemente, né, ele apresenta uma base larga, então a gente tem um grande número de nascimentos ainda nessa população. Então, pela lógica, essa economia vai se sustentar, né, pelo crescimento apresentado aqui nessa pirâmide etária. E trouxemos também um dado, uma pirâmide etária da Coreia do Sul, tá? Todos os dados são de 2019. Então, na Coreia do Sul também temos uma redução nas taxas de natalidade e fecundidade, a população economicamente ativa em maior grau, né, em maior número, e isso também representando aí um possível problema, né, de previdência no futuro. Então, os trabalhadores no futuro terão que sustentar toda essa população que hoje é a população economicamente ativa, tá bom? Vamos falar aí um pouquinho então de densidade demográfica, né? A enorme população asiática impõe grandes desafios para as áreas naturais e urbanas, grandes aglomerações, preservação de recursos, tolerância religiosa e combate às desigualdades sociais. Imagine um continente com 60% de toda a população do mundo, né? Se em outros países, em outras regiões, a gente já enfrenta tantos problemas relacionados à ocupação territorial, à ocupação populacional, imaginem na Ásia. Então, a gente vai ter várias questões relacionadas aos recursos naturais, né? A questão da água, a questão de poluição, tudo relacionado a essa grande população que a gente tem nesse continente. No entanto, é fundamental notar a irregularidade da distribuição da população pelo continente. Se conseguirmos observar esse mapinha aí, deixa eu ver se eu consigo aqui aproximar um pouquinho, a gente vai observar que na Ásia, algumas regiões, né, o sul, sudeste da Ásia, vai apresentar, então, um maior número populacional. Logicamente, em todas as regiões do mundo, né, a população não se distribui de forma regular, e sim irregular, né? Então, as áreas mais desenvolvidas vão concentrar um maior número de pessoas, regiões mais frias, regiões montanhosas, né, então vão apresentar um menor número de pessoas, de habitantes. Então, alguns locais do continente chegam a ter densidade demográfica de mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, é o que a gente está falando, tem regiões que vão ser muito habitadas, por exemplo, Bangladesh, né, que tem mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. E outras a gente vai ter vazios demográficos, né, regiões que não são ocupadas, que são essas regiões de frio intenso, como a Sibéria, né, as paisagens desérticas na Ásia Central, ou regiões montanhosas no Himalaia. Então, esses locais registram densidades inferiores a 10 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, uma diferença muito grande que a gente vai poder observar aí. Problemas urbanos, vamos ter na Ásia muitos, né? Em decorrência desse número tão grande de pessoas, nós vamos ter várias situações, né, que vão gerar inúmeros problemas aí para toda a população.
Essa ocupação representa uma ameaça aos recursos hídricos. Muita água é utilizada para a prática agrícola e para o consumo de toda essa população. Então, o despejo de esgoto direto e sem tratamento, né, vai gerar muita poluição nos rios, então, da Ásia, ok? Então, outro problema que a gente vai ter é a falta de planejamento, né? Principalmente em países mais pobres, também conduz a crises nas seguintes áreas. Então, uma grande população, né? Um número crescente de pessoas. Então, isso não vai ter muito controle, a gente vai ter uma estrutura desordenada, né? De certa forma, se a gente observar, a Ásia, ela está tendo um crescimento, né? Se você pegar toda a população absoluta, a Ásia ainda apresenta crescimento. A gente tem várias regiões em crescimento acelerado, com taxas de natalidade altas, né? Redução da mortalidade, porque tem investido mais na questão da higiene, na questão da saúde, atendimento médico, hospitalar. Mas se a gente pensar em termos relativos, algumas regiões estão apresentando crescimento negativo. Negativo não, estão reduzindo, né, o crescimento ali de algumas áreas. Então, isso a gente pode observar ali na China, no Japão, né, através daquela pirâmide etária que a gente analisou. Então, vamos lá, os problemas urbanos. Habitação, né, ela vai ser deficitária, vai ter falta de moradia para alguns, né, e favelização. Então, habitações improvisadas, tá? Áreas sem nenhum saneamento, sem nenhuma estrutura para a população ocupar, né? A gente vê aqui, eles vão construindo edifícios muito altos aí, com ocupações bem simples, bem improvisadas, né? Faz todo esse crescimento vertical, sem circulação de ar. Então, isso aqui vai gerar vários problemas, essa construção vertical, dessa forma como está sendo feita, né? E aqui na China também a gente vê moradias bem simples, bem improvisadas. Serviços e infraestrutura, faltam escolas, creches, hospitais, postos de saúde, saneamento, tá? Muitas áreas da Ásia vão apresentar essas condições. Outro problema que a gente pode observar é a mobilidade urbana. Geralmente as opções existentes de transporte público não são suficientes, tá? Se não há planejamento na formação dessas cidades, na construção de cidades, também não vai ter uma estrutura urbana adequada, né? Não vai ter vias públicas adequadas. Olha só na Índia, o número de pessoas, os carros circulando. Então, desculpem, é um grande problema que a gente vai ter nessas regiões, né? Por causa que não foi estruturado, não foi planejado, houve uma ocupação e depois a gente tem um grande número de pessoas precisando se movimentar, precisando dessa mobilidade e nós não temos a estrutura adequada, tá? Aqui eu trouxe algumas imagens de algumas regiões para a gente ter ideia, né, noção de quão populosa é essa região asiática, né? Tóquio, no Japão, Nova Delhi, na Índia, aqui a gente está tendo um evento religioso, né? Xangai, na China, também um grande número de pessoas, Mumbai, na Índia. O carro parece estar perdido aqui entre a população, né? A gente não consegue identificar aonde é a rua, né? Aonde é a circulação correta de veículos, tão grande é o número de pessoas nessa região. Eu vou dar uma pausa curtinha e daqui a pouquinho a gente volta dando continuidade a essa aula, tá bom?